45 minutos do segundo tempo. Filme com direção de Luiz Vilhaça e elenco formado por Tony Ramos, Cássio Gabos Mendes, Ari França, Denise Fraga, Felipe Braga, entre outros. O filme conta a história de três amigos, Ivan, Mariano e Pedro, que se reencontram depois de muito tempo e acabam se ajudando na crise existencial que estão passando. Eles são grandes amigos e é claro que o futebol, que a paixão entre eles é compartilhada dentro desse momento que é, revela muito sobre o passado e o presente deles. Bom, o filme busca trazer a discussão sobre a crise existencial, decepção, fracasso, até mesmo suicídio dentro desse filme, que é muito importante, que um dos elementos muitos elementos que é apontado dentro dessa história que deve ser prestado atenção são os sinais importantes que quando uma pessoa acaba revelando, uma pessoa diz que quer tirar a própria vida, por mais que os outros acreditem que é besteira, que é ladainha, que só quer aparecer, esse é um sinal muito importante, deve-se prestar atenção, deve buscar informações para ajudar a pessoa da melhor forma possível, afinal de contas, muito é dito, como o próprio filme diz, a pessoa sempre avisa antes de acontecer, as pessoas em volta que não prestam atenção. Então, esse é um grande elemento que o filme carrega dentro dessa história para tratar desse suicídio de um dos personagens. Bom, o personagem Pedro, que é o que decide tirar a própria vida, interpretado pelo Tony Ramos, se vê com uma completa decepção. O seu grande restaurante está prestes a fechar, a sua cachorrinha infelizmente faleceu e ele não tem mais nada. Ele chegou a um patamar da sua vida que só tem decepções, só tem fracasso. Tudo aquilo que ele tentou construir, que ele construiu, acabou desmoronando. Então, por qual motivo viver? Ele, como é apaixonado por futebol, vê nos últimos momentos, nos últimos jogos do Palmeiras, prestes a ser campeão, né, a passar do Corinthians a ser campeão do Brasileirão, se vê como os últimos momentos antes de tirar sua própria vida. E ele pede ajuda ao Ivan e ao Mariano para assistir, para se reconectar depois de todo esse tempo afastados, para assistir os últimos jogos em comemoração do Palmeiras e, é claro, para tirar ali a sua vida. Enquanto o Ivan, um advogado que se dedicou sua vida inteira ao trabalho, tem um sucesso profissional, mas tem um desastre na sua família, ele descobre que o seu filho é homossexual e acaba recebendo informação de que a sua esposa quer o divórcio. E por fim, o personagem do Mariano, do Ari França, é um padre, simplesmente não se vê se questionando sobre as suas próprias crenças e até mesmo um dos maiores arrependimentos da sua vida é de não ter uma relação sexual com uma mulher. Esses são os elementos sobre esses personagens que acabam se entrelaçando dentro dessa trama em uma espécie de road movie, a lá Richard Linklater. Me lembrou o filme do A Última Chance, do Richard Linklater, um filme que tem o Steve Carell, Bryan Cranston e Lawrence Fishburne. Um filme muito incrível, assistam. Me lembrou um pouco dessa história, mas o roteiro não buscou explorar tanto o road movie. Acontece lá para a segunda parte da história, que para mim é o grande, que acabou sendo o grande problema. O filme ele traz diversos elementos dentro dessa história, até mesmo num roteiro verborrágico, há muita fala, que inclusive me lembrou o próprio Steve Jobs, o roteiro do Aaron Sorkin. É muito falatório, muito diálogo truncado, bate, rebate, um diálogo, um ator diz, o outro já responde, e o outro já rebate, e assim vai. É muito rápido o diálogo dentro desse filme, que é bom, isso não me incomoda. Mas no momento em que ele traz esse diálogo e até mesmo o road movie e busca tratar esses personagens de forma unidas, mas em que diversos momentos eles são tratados de forma separada, parece que o roteiro quis atirar para diversos
para diversos lugares ao mesmo tempo e não conseguindo chegar numa comunicação simples para tentar facilitar ainda mais esse diálogo, a compreensão sobre esses personagens, sobre essas vidas, dentro dessa história. Eu acho que o filme ele precisou um pouco mais de suavidade, trazer menos elementos para facilitar ainda mais essa história, que inclusive finaliza com uma metáfora envolvendo futebol, que para falar da importância da amizade, para falar de que a vida não precisa fazer sentido para ser vivida. Vai ter sucessos, vai ter arrependimentos, vai ter desastres, mas vai ter felicidade. E esses os pequenos elementos da vida são importantes. Utilizando a metáfora envolvendo futebol, envolvendo fazer gol, envolvendo dar dribles, não conseguir sentir algo fácil, algo fácil de digerir, é bem complexo numa metáfora que não deixa o filme tão emocionante como deveria ser. Afinal de contas, o filme tinha tudo para ser emocionante, tinha tudo para ser sensível, mas é muito burocrático em todos esses elementos que carregam essa história, e até mesmo a forma como eles desperdiçam os personagens coadjuvantes, tanto o personagem Mariano, mas na verdade até mais o personagem Mariano, ele que é um padre que se viu se questionando sobre tudo, sobre as suas crenças, como é possível um padre se questionar sobre a sua fé. E até mesmo sobre o seu desejo, ele tinha um desejo de fazer sexo e tudo mais, mas pronto, fez sexo, pronto, resolveu. Um personagem com conflito resolvido e logo ele é logo esquecido os dramas dele. Então eu acho que faltou um pouco mais de tempo para ele. Claro, o personagem do Ivan teve um pouco mais de tempo, mas faltou um pouco mais também de clareza para o desenvolvimento desse personagem. Um advogado com sucesso, acho que a empresa dele acabou fazendo aniversário, ele está lá em comemoração e no mesmo dia a sua esposa decidiu pedir o divórcio, os dois estão se separando, ele está completamente, ele tenta de tudo para permanecer unido com ela, que é justamente um dos elementos dele de resolver todos os seus problemas, é forçar como um próprio advogado é e aí ele também descobre que o seu filho é homossexual, no qual é uma informação completamente chocante para ele, e a forma como esse personagem ele é conduzido, ele é desenvolvido para tratar a relação do filho como um espelho da sua própria vida, de que o passado dele, o pai dele queria ele de uma certa forma, de um certo jeito, ele acabou se tornando isso, e acabou refletindo isso para o próprio filho, então ele precisa uma reflexão sobre ele, sobre pai e filho, que não é fluida, é forçada e é muito rápido essa resolução do próprio personagem, desse conflito do próprio personagem, para poder aceitar o filho da forma como ele é e da forma como ele trabalha, enfim, é forçado, não é fluida e também é muito rápida. E por fim, o personagem do Tony Ramos, que é o que mais acaba, que é o que mais tem tempo, que é o mais desenvolvido, o começo da história é focada nele, no restaurante, na cachorrinha, né, na identidade dele, a paixão dele para o futebol, mas acaba trazendo todos esses elementos no road movie, uma viagem para o passado, no qual eles acabam encontrando a casa de uma mulher no qual eles se apaixonavam, no qual todo mundo era apaixonado por ela, mas um dos seus amigos acabou se apaixonando por ela, ficou com ela, se casou, e que agora ela viúva, tá com um filho, um filho grosso, e que ela tá com diversos problemas financeiros na casa, enfim. Acho que em que eles ajudam ela, mas o personagem do Tony Ramos, o personagem Pedro, os conflitos dele acabam sendo
resolvidos de uma forma não tão não tão agradável, não tão compreensível. O road movie que acontece com eles, ou a trajetórias em que eles passam, acabam não é muito mais como uma questão de revisitar o passado, e apenas isso. Então não faltou uma própria não faltou uma própria reflexão sobre tudo o que está acontecendo. Eles se visitam o passado durante todo o filme, falam sobre o que aconteceu, sobre quem eles eram, como eles apaixonados pelo futebol, e tudo mais, como eles eram arteiros, eles se sentiam independentes, jovens se sentiam independentes, fazendo besteira, se divertindo, vivendo a vida. Enfim, o personagem do Pedro acaba sendo tratado dessa forma, e o conflito dele resolvido lá para os últimos momentos do filme, que é numa partida de futebol, no qual traz essa questão, esse elemento de tirar a própria vida numa partida de futebol, numa tentativa de fazer gol e ter que driblar os seus dois companheiros, que aí sim tem a questão da amizade, da, da amizade, de dar uma oportunidade para a vida e que a vida não precisa fazer sentido. Enfim, a forma como tudo isso é levado é muito complexa, e não é ruim, mas eu acho que precisaria ser mais simples, mais emocionante, para poder, mais simples, né? Mais fácil, por até mesmo ter a questão do próprio futebol envolvido, que é algo que é apreciado por diversas pessoas aqui no Brasil, e que esse elemento precisaria ter muito mais tempo e mais simples para poder deixar a história mais gostosa de acompanhar. É um filme muito complexo, e mais do que deveria, pelo menos para mim, tendo muito elemento, então chega a ser uma refeição muito completa, complexa, e depois você fica indigesto. É basicamente isso. Fica bem difícil de digerir tudo, sabe? É praticamente isso que eu vejo nesse filme 45 minutos do segundo tempo. É bom, é um filme legal de se acompanhar, mas precisaria ser mais simples, precisa ser um processo bem gostoso de se acompanhar, bem fácil, mas acho que é isso que é o elemento crucial que acabou atrapalhando 45 minutos do segundo tempo de ser um filme mais grandioso do que ele poderia ser. É um filme bom, mas ele poderia ser grandioso. Para mim é isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, e até a próxima, pessoal. Tchau.